um ser tão cruel que foi rejeitado tanto no céu quanto no inferno. Essa é a lenda do corpo seco, um dos seres mais fascinantes e malignos do nosso folclore, que inclusive já foi até mesmo vilão em uma série da Netflix. Você já ouviu falar sobre ele? Ou sabe o que deve fazer caso se depare frente a frente com esse ser? No vídeo de hoje você conhecerá tudo sobre essa lenda de nosso folclore, como ela sofre alterações de região para região e até mesmo versões diferentes em outros países ao redor do mundo. E claro, também vamos conferir como seria possível derrotar uma criatura tão poderosa, caso seja necessário. Mas antes de pularmos diretamente para essa lenda, vamos focar no nosso folclore e em suas influências. Antes que os portugueses chegassem por aqui, os povos originários já possuíam suas próprias narrativas sobre a origem do mundo, dos animais e dos espíritos que habitavam as florestas. Com a colonização, essas histórias se fundiram ao imaginário europeu, carregando elementos cristãos e medievais. Mais tarde, a cultura africana, trazida pelos povos escravizados, também deixou sua marca, tornando o nosso folclore ainda mais diverso. Tudo isso foi se adicionando e se fundindo às lendas tal como as conhecemos hoje, a ponto de ser praticamente impossível traçarmos suas origens exatas. Igualmente difícil é identificarmos qual, dentre todas as lendas de nosso folclore, foi a primeira. Não há um consenso entre os historiadores sobre esse assunto, porém as mais antigas são aquelas que tiveram início com os povos originários, transmitidas oralmente bem antes dos portugueses desembarcarem por aqui. Entre as mais antigas está a lenda do Boitatá, o protetor das matas e dos rios, mencionada pelo padre José de Anchieta no século XVI. Várias dessas lendas possuem o objetivo de explicar fenômenos desconhecidos, ensinar valores morais ou até mesmo impor regras sociais. Quando focamos especificamente nas lendas de seres assustadores, por exemplo, a maioria delas tinham como intuito evitar que crianças andassem sozinhas à noite, fossem em lugares perigosos ou conversassem com estranhos. Dentre os personagens assustadores de nosso folclore, além do corpo seco, alguns dos mais famosos são a pisadeira, um espírito maligno que ataca as pessoas durante o sono, bastante associada à paralisia do sono. A mulher de branco, o fantasma de uma mulher que foi vítima de traição e vaga pelas estradas atraindo viajantes. O tutu marambá, a nossa versão brasileira do bicho-papão, usada para assustar crianças que se recusam a dormir. O homem do saco, um velho que anda pelas ruas carregando um saco nas costas, sequestrando todas as crianças que forem desobedientes. A Matinta Pereira, uma bruxa velha que consegue se transformar em um pássaro negro assobiando durante a noite. E reza a lenda que aqueles que ouvirem seu assobio devem lhe oferecer fumo ou café no dia seguinte. Do contrário, serão amaldiçoados. Existem várias outras lendas aterrorizantes nesse mesmo sentido, sendo que a maioria delas sempre conta com algum ensinamento de valor moral por trás. Algumas dessas lendas citadas, como o Homem do Saco e até algumas que não citei anteriormente, como a Loira do Banheiro, conhecida nos Estados Unidos como Bloody Mary, são lendas quase universais. Várias culturas ao redor do mundo possuem sua própria versão sobre elas, mas, no cerne, representam a mesma criatura. Há uma explicação simples e direta para isso. Os medos humanos são universais. As lendas refletem ansiedades universais. Falam sobre a morte, o desconhecido, o castigo, ou até mesmo sobre o medo do isolamento. Isso ajuda a explicar por que várias dessas lendas possuem versões diferentes ao redor do mundo, principalmente a do corpo seco. A lenda do corpo seco varia de região para região no Brasil. Embora existam mitos europeus sobre almas rejeitadas, tanto pelo céu quanto pelo inferno, a lenda do corpo seco parece ter se desenvolvido no Brasil, mesclando crenças cristãs com narrativas populares e também sofrendo influência da cultura africana. A ideia de mortos vagando pela terra, sem descanso, é similar ao conceito de zumbi, bastante presente em algumas tradições africanas e caribenhas. O próprio termo zumbi deriva do idioma africano kibundo, nzumbi,
cujo significado é cadáver. Dentre as várias versões para a lenda, todas concordam que o corpo seco é uma criatura que cometeu crimes gravíssimos em sua vida. Tão graves que após sua morte nem Deus e nem o diabo quiseram aceitá-lo. Nem mesmo a própria terra quis aceitar seu corpo, o expelindo sempre que era enterrado. Sem ter um lugar para repousar, ele é condenado a vagar eternamente pela terra, sem poder descansar ou se alimentar, em um estado eterno de cansaço e estresse. Justamente por não poder se alimentar, seu corpo ficou bem ressecado, cadavérico, o que fez com que recebesse o nome de corpo seco. Mas qual seria o crime tão cruel que ele teria cometido para receber esse castigo eterno? É justamente a origem do crime que sofre alterações, de região para região. A versão mais comumente aceita fala que seu crime imperdoável teria sido desrespeitar, agredir e tirar a vida de sua própria mãe. O professor historiador e folclorista Basílio de Magalhães descreve o corpo seco como um homem maligno que agrediu a própria mãe e que, antes de morrer, nem Deus e nem o diabo o quiseram por seus pecados. Por isso, então, a terra do cemitério o repeliu e um dia, mirrado, dissecado e com a pele engelhada sobre os ossos, de sua tumba se levantou, em obediência a seu fardo, para vagar e assombrar os viventes na calada da noite. Seguindo essa história e acoplando a ideia de que os contos do folclore têm como intuito ensinar lições valiosas, existem versões que colocam o corpo seco como alguém que vai atrás de crianças que desobedecem à própria mãe, mas essa está longe de ser a única versão do conto. Em Porto Alegre, cidade do interior de Minas Gerais, a lenda gira em torno de um rapaz maldoso, de família rica, que desrespeitava os pais diariamente. Ele então teria adquirido uma doença venérea sem cura que fez com que emagrecesse até virar só pele e osso. Muito doente de aparência debilitada, ele se mudou para uma mansão da família vivendo em solidão, onde ainda assim continuou com suas maldades até o dia de sua morte. Mesmo após a morte, há relatos de pessoas que ainda o veem pela região, sendo vítimas de suas maldades. Ainda em Minas Gerais, a cidade de Ituiutaba possui outra versão para a história. Por lá, a narrativa é que após o corpo seco ser expulso várias vezes pela terra, que se recusava a recebê-lo, bombeiros da cidade o levaram até uma caverna ao sul do município, largando seu corpo lá. A caverna fica próxima da região hoje conhecida como Serra do Corpo Seco, e disse que quem passa a noite por lá é capaz de ouvir os gritos da criatura ecoando pela caverna. Em algumas regiões do interior de São Paulo, a lenda conta sobre um dono de terras muito, mas muito rico, mas também muito pão duro. Ele nunca ajudava ninguém, e certo dia rejeitou ajudar 2 frades que pediam auxílio, chegando até mesmo a agredi-los. Após isso, ele foi amaldiçoado e destinado a se tornar um corpo seco vagando eternamente pela terra. Já em Cambira, no Paraná, é onde a lenda tem um aspecto mais específico, até mesmo dando um nome ao ser, o imigrante alemão Erwin Schindler. A lenda remonta aos anos 50 e conta que Schindler teria feito uma promessa a Nossa Senhora, prometendo ir andando até a Aparecida do Norte, caso ficasse rico. A riqueza veio. Ele fundou a fazenda Ubatuba, uma das maiores produtoras de café da região, mas na hora de pagar a promessa, ele teria tentado enganar Nossa Senhora. Ao invés de ir a pé, ele aproveitou sua riqueza e resolveu ir de carro. Por tentar dar uma de esperto, ele acabou sofrendo um acidente fatal pelo percurso e até hoje dizem que a estrada para a cidade de Aparecida do Norte é mal assombrada pelo corpo seco. Respeitar as mães, auxiliar os necessitados e sempre cumprir suas promessas. Se analisarmos as lendas e suas variações regionais, podemos tirar a moral da história de cada uma delas. Não apenas no Brasil, mas em várias outras culturas, podemos observar seres similares ao corpo seco, tais como o estrigoi da Romênia. Geralmente são seres que cometeram pecados graves em vida e, após a morte, estão proibidos de descansar. O Penanggalan, na Malásia, é um espírito rejeitado tanto pelos vivos quanto pelos mortos, tornando-se uma criatura errante. O Draug, da mitologia nórdica, um morto-vivo incapaz de descansar, devido ao rancor ou injustiça que enfrenta, dentre vários outros.
A ideia de um morto que não encontra descanso reflete um medo comum. O conceito de que se alguém morrer de maneira injusta ou violenta, a sua alma pode vagar eternamente. Em várias culturas, o maior castigo não é a morte, mas sim a rejeição por tudo e por todos, sendo exatamente essa a grande sina do corpo seco. O corpo seco é um ser fadado a vagar eternamente pela terra. Mas será que ele possui algum objetivo específico em mente? E mais importante ainda, há alguma maneira de derrotá-lo? Pelo fato de que a lenda sofreu alterações regionais, os objetivos e as fraquezas desse ser não são bem definidos, havendo variações de local para local. Algumas versões da história colocam um corpo seco como um espírito vingativo, destinado a punir aqueles que desrespeitarem seus pais, punindo especificamente pessoas ingratas, violentas e cruéis. Também há relatos que o colocam como uma criatura que se alimenta da força vital das pessoas, tendo o poder de sugar suas energias apenas se aproximando delas. Outras versões mais raras e menos exploradas o descrevem como alguém que busca se libertar de sua maldição, vagando pela terra em busca de uma redenção pelos seus inúmeros pecados. Quanto aos métodos para lutar contra um corpo seco, eles também sofrem alterações de lenda para lenda. Há versões dizendo que somente o fogo pode destruí-lo, queimando seus restos mortais e libertando sua alma. Orações, bênçãos e água benta são meios para enfraquecê-lo, sendo que algumas histórias dizem que, caso ele seja enterrado em uma terra abençoada por um padre ou xamã, ele finalmente encontrará o seu descanso. A série da Netflix, Cidade Invisível, conta em sua primeira temporada com o corpo seco como principal vilão. Na trama, ele é retratado como um ser capaz de grudar em suas vítimas, sugando sua energia vital. Na série, a lança do Curupira é usada como arma para derrotar o corpo seco. Por ser uma obra de ficção da atualidade, a lança do Curupira é um detalhe exclusivo da série, sem nenhuma relação com as versões tradicionais da lenda. Contudo, independente da versão retratada, todas dizem a mesma coisa: fugir é a melhor estratégia. O medo de rejeição após a morte é um pesadelo que transcende fronteiras, e praticamente toda cultura possui uma lenda que dá vida a esse medo. Por aqui, o corpo seco representa esse papel, sendo uma das inúmeras lendas de nosso rico folclore e ainda bastante desconhecido pela maioria das pessoas. Apesar das várias versões, todas elas concordam que algumas pessoas são capazes de cometer atos tão terríveis em vida a ponto de serem recusadas pelo próprio diabo. Você aí já conhecia essa lenda do nosso folclore? Conhece alguma outra? Então, deixa aí nos comentários. Até a próxima.